Aquela noite fria em São Paulo parecia anunciar um fim que eu nunca imaginei viver. Quando meu ex-marido, Júlio Montenegro, me obrigou a assinar os papéis do divórcio sem deixar nada no meu nome, ainda tentei acreditar que aquilo era apenas um surto de raiva. Mas a bofetada que atravessou meu rosto e o sorriso cruel estampado nele deixaram claro que não havia volta. Caí no chão gelado do apartamento sofisticado onde morei pelos últimos 5 anos. O mesmo lugar que um dia chamei de lar. Minha cabeça latejava, meu ouvido zunia e minha alma parecia encolher. Júlio, antes tão doce e gentil, me olhava como se eu fosse lixo. "Some da minha casa agora, mulher inútil", rosnou ele. "Você nem para me dar um filho serve." Tentei reagir, mas minha voz saiu fraca, quebrada. "Júlio, por favor, a gente pode conversar. Não tive tempo de terminar." Ele avançou, me puxou pelos cabelos e me arrastou até a porta. Atrás de nós, sua mãe, Dona Marlene, assistia à cena com os braços cruzados e um sorriso satisfeito. A irmã dele, Lúcia, filmava tudo com o celular, rindo baixinho. "Filma mais de perto", disse Dona Marlene. "Isso aqui vai render, Lúcia. Quem sabe a gente não posta. Esposa safada leva o que merece." Só ali eu percebi. Aquilo não era impulso, era plano, e eu era o alvo. Quando Júlio abriu a porta, o vento cortante da madrugada me atingiu como lâminas. O corredor externo do prédio estava vazio, iluminado apenas por uma luz fraca. E então ele fez algo que jamais vou esquecer. Com as 2 mãos, rasgou o meu camisão de dormir com força. O barulho seco da roupa se rompendo ecoou como um aviso de que eu estava completamente desprotegida. Gritei, tentando cobrir o corpo com os braços, mas Lúcia já estava com o celular erguido, registrando minha humilhação. "Nossa, olha isso, que cena!" debochou ela. "A internet vai quebrar." Júlio me empurrou para fora com violência. Rolei pelo chão áspero, até parar perto da escada. Ele jogou minha bolsa do lado de fora, tirou as minhas roupas de dentro e espalhou tudo no corredor. "Sam, e nunca mais volte." Foi então que Dona Marlene veio até mim. Apontou para um monte de lixo doméstico que havia no canto e, com a boca torta num sorriso de desprezo, disse: "É ali que você pertence. Vamos ver se algum mendigo te recolhe." A porta se fechou com um estrondo. O som do trinco sendo girado soou como um veredito final. Eu estava oficialmente descartada. Ali, sentada no chão gelado, nua, humilhada, tremendo de frio, senti como se tivesse sido apagada da própria vida. As luzes das janelas próximas acenderam, mas ninguém apareceu. Talvez tivessem medo. Talvez estivessem apenas assistindo, como eles fizeram. O vento da madrugada paulistana doía como agulhas na pele. Em algum momento, o choro parou. Não porque a dor diminuiu, mas porque ficou grande demais. E então, como um sinal fraco de vida, meu celular, jogado por Júlio contra a parede, acendeu. A tela estava rachada, mas ainda funcionava. Olhei para o nome do contato salvo como último recurso. Era o número que meu avô me obrigou a decorar antes que eu deixasse a casa da família. Um número que prometi nunca usar, porque significaria admitir que tudo tinha dado errado. Mas naquela noite, eu não tinha mais nada. Disquei. O telefone tocou 1 vez, 2. Quando a voz do outro lado atendeu, meu coração colapsou. "Alô, senhor Vargas?" Minha voz saiu quebrada antes que eu explodisse em um choro convulsivo. "Senhorita Sofia, onde a senhora está?" Ele parecia apavorado. Contei a localização entre soluços. Ele não pediu explicações, não fez perguntas. "Não se preocupe, estou indo agora. Aguente firme. Não deixe seu corpo esfriar." A ligação caiu. O silêncio voltou. E eu fiquei encolhida, abraçando os joelhos, tentando permanecer consciente enquanto sentia meu corpo amortecer. O tempo se arrastou como uma eternidade. Até que um ruído grave, profundo, rompeu o silêncio. Faróis potentes iluminaram o beco. 3 carros pretos, luxuosos, avançaram devagar, como se dominassem o espaço. As janelas dos prédios se acenderam novamente. Desta vez, ninguém ousou desligar. A porta do carro principal se abriu. O senhor Vargas, impecável, imponente, sério, correu até mim, tirou o casaco de lã grosso e envolveu meu corpo com cuidado. "Minha menina..." Sua voz saiu trêmula de tristeza. "Você sofreu demais. Vamos para casa."
Atrás dele, uma linha de seguranças formou um muro humano ao meu redor, protegendo-me das janelas e olhares maliciosos. Eu queria perguntar 1000 coisas, mas só conseguia chorar. O calor do casaco misturado à sensação de segurança fez meu corpo desmoronar. Ele me levantou devagar, com gentileza, como se eu fosse algo precioso que precisava ser restaurado. Dentro do carro, o aquecedor me envolveu numa onda de calor que me fez tremer. Encostei a cabeça no vidro enquanto as luzes da cidade passavam borradas. A sensação de ter sido arrancada do inferno e colocada dentro de um santuário era tão estranha que doía. Mas junto com o alívio veio um medo profundo, porque eu sabia para onde estava indo. Para a mansão dos Herrera, para a casa que abandonei por amor, para o encontro inevitável com o homem que mais me amava e que eu mais temi decepcionar, meu avô. E quando a enorme porta de ferro da mansão se abriu diante de mim, trazendo à tona lembranças que eu havia enterrado há 5 anos, algo dentro de mim despertou. Não era apenas medo, era a chama de algo novo, algo que eu ainda não entendia, mas que iria me transformar completamente. E tudo começaria naquela noite. Quando o portão de ferro da mansão Herrera se fechou atrás de mim, senti como se estivesse pisando em um território proibido, um lugar que eu mesma havia jurado nunca mais voltar. O carro avançou lentamente pelo longo caminho de pedras claras, ladeado por árvores altas, todas iluminadas por lâmpadas douradas que davam ao ambiente uma beleza silenciosa, quase melancólica. Respirei fundo. O cheiro familiar da grama úmida, do pinheiro do jardim, da fonte que sempre despejava água em um ritmo cadenciado, tudo aquilo fez meu peito apertar. Eu tinha vivido ali por quase toda a minha vida, e ainda assim sentia-me uma intrusa. O carro parou diante da porta principal. Antes que eu pudesse me mover, o Sr. Vargas desceu rapidamente e veio abrir a porta para mim. Seu olhar era uma mistura de emoção, alívio e dor. Com cuidado, minha menina. Ele estendeu o braço para me ajudar. Eu me apoiei nele como uma criança perdida. Quando meus pés tocaram o chão frio do pátio, percebi que minhas pernas tremiam, não pelo frio, mas pelo medo do que aconteceria dali para frente. A enorme porta de madeira maciça se abriu sem um único rangido. Como sempre, a mansão nunca parecia envelhecer. Era como se o tempo ali dentro obedecesse a regras próprias. E então eu o vi. Meu avô, sentado no centro do saguão, apoiado no bastão de ébano, vestindo um robe de seda azul marinho, parecia ter envelhecido 10 anos desde a última vez que o vi, mas seus olhos, aqueles olhos profundos e firmes que sempre me intimidaram, estavam diferentes. Quando nossas vistas se encontraram, o mundo ficou em silêncio. Não havia raiva, não havia decepção, apenas dor, uma dor tão profunda que atingiu meu peito como uma faca. Meus joelhos fraquejaram, soltei a mão do Sr. Vargas, dei alguns passos trôpegos e me ajoelhei diante do meu avô, como uma criança implorando por perdão. Vovô! Minha voz saiu rasgada. Eu errei. Me perdoa, por favor. Me perdoa. Meu choro explodiu como um rio rompendo uma represa. O bastão dele caiu no chão com um som seco. Ele se abaixou com dificuldade, segurou meu rosto entre as mãos envelhecidas e ásperas e murmurou com a voz trêmula. Você voltou, minha menina. É isso que importa, você voltou para casa. O abraço dele era frágil, mas ainda assim o mais seguro do mundo. Aquele acolhimento, tão simples e tão profundo, desmontou tudo o que eu havia construído dentro de mim para suportar 5 anos de humilhação. Por um instante, eu não fui a mulher traída, nem a esposa descartada, nem a pessoa arrancada nua para um corredor. Eu fui apenas a neta que finalmente encontrava abrigo. Depois de tomar um banho quente e vestir roupas limpas deixadas cuidadosamente no banheiro, meu banheiro, aquele que ninguém usava desde minha saída, voltei para a sala. O calor suave, o aroma de chá verde recém-preparado e o silêncio respeitoso da casa trouxeram uma serenidade que eu não sentia há anos. Meu avô estava sentado no sofá, agora com roupas mais formais, como se quisesse transmitir força para mim. Ao seu lado, uma bandeja com leite quente, chá e toalhas secas esperava por mim. Sentei-me diante dele. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada. Foi ele quem quebrou o silêncio. Agora, Sofia, conte-me tudo. E eu contei, sem esconder nada. Sem tentar amenizar cada humilhação, cada abandono, cada palavra cruel de Júlio,
de Dona Marlene, de Lúcia. Cada noite em que chorei sozinha no apartamento, cada vez que escondi hematomas com maquiagem, cada insulto sobre eu não servir como mulher, não saber ser esposa, não conseguir engravidar. E, finalmente, contei sobre a noite em que fui arrancada de casa, exposta, jogada ao chão como lixo. Meu avô ouviu tudo sem interromper seu rosto, que normalmente era sereno e indecifrável, se deformava em expressões que eu nunca tinha visto. Dor, indignação, um ódio gélido. Quando terminei, a respiração dele estava pesada. Ele fechou os olhos, tentando domar a própria fúria. Senhor Vargas. Sua voz saiu como aço. O Sr. Vargas surgiu imediatamente. Sim, presidente. Quero que investigue Júlio Montenegro e toda aquela família até o último detalhe. Trabalho, empresa, contas, dívidas, histórico. Tudo 24 horas. Já estou providenciando, senhor. Meu avô abriu os olhos. O fogo dentro deles era tão intenso que me fez estremecer. Sofia? Ele me olhou de forma firme e suave ao mesmo tempo. Agora me diga uma coisa. Você ainda guarda rancor por eu ter sido tão duro naquela época? Eu não consegui responder de imediato, mas então balancei a cabeça e as lágrimas voltaram. Não, vovô. A culpa foi minha. Eu estava cega. Eu não quis te ouvir. Ele soltou um longo suspiro. O amor não é um erro, minha filha. O erro é entregá-lo a quem não merece. As palavras dele me atravessaram. Você pagou uma dívida alta demais, mas isso acabou. Ele pousou a mão sobre a minha. A partir de agora, ninguém jamais vai te machucar novamente. Aquela promessa não era só de um avô para uma neta. Era um juramento de um homem poderoso, de alguém acostumado a mover cidades inteiras quando queria. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo que parecia esperança. Aquele encontro abriu portas dentro de mim que eu tinha mantido fechadas por medo. Quando fui para o meu antigo quarto, encontrei tudo exatamente como eu tinha deixado 5 anos atrás. A cama de lençol rosa, a escrivaninha branca, o enorme urso de pelúcia que meu avô me deu aos 18. Nada havia sido tocado. Era como se o tempo tivesse sido congelado especialmente para mim. Deitei, mas o sono não veio. Meu corpo descansava, mas minha mente corria. Lembranças se misturavam com a dor recente, e então um pensamento surgiu. Eu precisava saber a verdade, toda ela. Quem eu era antes de Júlio? Quem eu me tornei? E quem eu seria dali para frente? Foi quando bateram a porta. O Sr. Vargas entrou com uma bandeja com frutas e alguns pães. Coma um pouco, senhorita, amanhã será um dia importante. Eu o encarei com um misto de cansaço e gratidão. Obrigada, Sr. Vargas, por tudo. Se não fosse o senhor, eu teria... Ele ergueu a mão num gesto gentil. Não precisa agradecer. Ver a senhorita bem é minha maior recompensa. Sorri de leve, com dificuldade. Enquanto ele se afastava, uma certeza tomou conta do meu peito. Eu tinha voltado para casa, mas não era mais aquela menina frágil que saiu dali 5 anos atrás. Algo dentro de mim estava mudando, e rápido. E essa transformação só estava começando. A manhã seguinte chegou antes de eu conseguir dormir. Quando abri os olhos, a luz suave atravessava a cortina de renda do meu quarto, o quarto da Sofia Herrera, e não da esposa anulada que eu havia me tornado. A mansão parecia respirar com um ritmo próprio, sereno e firme, muito diferente do sufoco constante que vivi nos últimos anos. Levantei devagar. A sensação de estar novamente naquele ambiente familiar misturava conforto e dor. Lembrei de Júlio, das brigas, da humilhação, da solidão sufocante. Mas mais do que isso, lembrei de quem eu tinha sido antes dele. Uma mulher estudiosa, curiosa, cheia de vida. Uma mulher que amava o próprio sobrenome. Eu a havia enterrado, mas ela estava voltando. Depois do café da manhã, o Sr. Vargas me conduziu ao escritório do meu avô. Era um ambiente amplo, com estantes de livros que iam até o teto, cheias de exemplares raros. As janelas altas deixavam a luz entrar, iluminando o rosto de Dom Eduardo Herrera, firme, esperançoso e, ao mesmo tempo, profundamente magoado com tudo o que eu contei. Sente-se, Sofia. Sua voz carregava autoridade e um carinho silencioso. Ele empurrou um maço de documentos na minha direção. Leia, é o relatório inicial sobre Júlio Montenegro e aquela família. Meus dedos tremiam levemente ao tocar os papéis. Abri a primeira página. Lá estava o currículo de Júlio, suas contas, o histórico financeiro de toda a família.
E então eu vi. 350 mil reais. O capital inicial da empresa que Júlio abriu pouco depois do nosso casamento. Meus olhos arderam. Mas isso é impossível. Quando nos casamos, ele ganhava pouco mais de 3 mil por mês. Continue lendo, disse meu avô. E então encontrei a prova que desmontava tudo. Transferências mensais durante 5 anos vindas de uma conta em meu nome. Uma conta que eu nem sabia que existia. Minha respiração falhou. Essa é uma conta fiduciária, explicou meu avô com a voz firme, mas carregada de tristeza. Seus pais a criaram para você antes de falecerem. Pequenas quantias eram transferidas automaticamente para que você aprendesse a se manter sem depender da fortuna da família. Era o desejo deles. Passei a mão sobre a folha, sentindo como se alguém arrancasse o chão debaixo dos meus pés. Então, durante 5 anos, eu havia sustentado Júlio. Eu havia bancado a casa dele. Eu havia financiado a família dele. Ele sempre soube. Completei com a garganta seca. Ele pediu seus dados bancários quando vocês se casaram, não foi? Assenti. Boba ingênua. Apaixonada. Meu avô fechou os olhos por um segundo, como se estivesse medindo sua própria ira. Esse homem não apenas destruiu seu coração, disse ele. Ele também roubou o dinheiro dos seus pais e fez isso com prazer. A raiva queimou dentro de mim, mas era uma raiva silenciosa, fria. Não era histeria, nem desespero. Era clareza, e com clareza vem decisão. Vovô! Ergui o olhar. O que eu faço agora? Ele sorriu. Um sorriso pequeno, satisfeito. Primeiro você assume quem realmente é. Então chamou. Senhor Vargas. O fiel administrador entrou imediatamente. Traga o advogado do grupo, o Dr. Torres, e o time de relações públicas. Eu pisquei, surpresa. Vovô, por quê? Dom Eduardo se virou para mim com aquele olhar que sempre parecia ver além de tudo. Porque sua vida não vai voltar ao que era. Ele tocou meu ombro com firmeza. Você é a herdeira da família Herrera e o mundo inteiro vai saber disso. No fundo, eu sabia que não havia como recuar. Porém, ouvir aquela frase fez algo dentro de mim mudar para sempre. Em menos de 1 hora, o escritório estava cheio de gente importante. Advogados, especialistas porta-vozes. O ambiente parecia uma reunião de crise em uma multinacional. E, de certa forma, era exatamente isso. Meu avô falou primeiro. Quero uma ação formal contra Júlio Montenegro por fraude, estelionato e uso indevido de bens. Quero recuperar tudo o que é da minha neta. Imediatamente, presidente, respondeu o advogado. E quero, continuou meu avô, um comunicado oficial anunciando o retorno de Sofia Herrera à família e ao grupo. Ela assumirá um cargo de liderança. Eu fiquei imóvel. Vovô, eu não... Nada de eu não. Ele ergueu a mão. Sofia, você sempre foi brilhante, só deixou que alguém te diminuísse. Agora é hora de recuperar seu lugar. O advogado Dr. Torres concordou com a cabeça. A senhorita tem um futuro extraordinário aqui. E o momento é agora. Eu respirei fundo e então fiz algo que não fazia há muito tempo. Ergui o queixo. Está bem, eu aceito. Meu avô sorriu. O primeiro sorriso verdadeiramente feliz que vi nele em anos. Muito bem, minha menina. O treinamento começou no dia seguinte. Me transformaram. Literalmente. Os melhores professores, treinadores, consultores e especialistas foram contratados. Minhas manhãs eram dedicadas à economia, gestão, análise de risco. Às tardes, a direito empresarial, contratos, negociações. À noite, meu avô me ensinava o que nenhum livro trazia. Leitura de pessoas, estratégia, liderança. Poder não é gritar, Sofia. Ele dizia repetidas vezes. É falar baixo, enquanto o mundo inteiro se cala para ouvir. Eu absorvia tudo como uma esponja. Era como se aquele conhecimento, aquele universo, sempre tivesse feito parte de mim, como se estivesse adormecido, esperando ser despertado. Também comecei a treinar fisicamente. Corridas, artes marciais, condicionamento. Meu corpo parecia lembrar da força que eu havia perdido. Após 2 semanas, a mulher que eu via no espelho já não era a mesma. Era mais forte, mais firme, mais decidida. Meu avô chegou a comentar. Você está mais imponente do que eu nos meus melhores anos. Eu ri, mas sabia que ele estava falando sério. Quando finalmente me senti pronta, tomei minha primeira decisão por conta própria. Eu iria voltar ao apartamento onde vivi com Júlio. Entraria de cabeça erguida no campo de batalha. Escolhi um carro branco da coleção do meu avô.
Um esportivo elegante, discreto e poderoso vestia um conjunto branco da Chanel, cabelo solto, maquiagem leve, postura impecável. Quando o porteiro me viu entrar, quase engasgou. Aquele mesmo homem que tantas vezes me tratou com desprezo agora se levantou apressado, encolhido, quase nervoso. Eu apenas assenti, subi, bati à porta. Depois de longos segundos, ela se abriu uma fresta. Dona Marlene apareceu e empalideceu como se tivesse visto um fantasma. O que você está fazendo aqui? Sorri de forma suave e elegante. Letal. Vim buscar minhas coisas. Empurrei a porta com delicadeza. Ela não teve coragem de resistir. Dentro da sala, Júlio estava largado no sofá, barba por fazer, olheiras profundas. Lúcia com cara de quem não dormia havia dias. Os dois congelaram ao me ver. Boa tarde. Cumprimentei como se fossem desconhecidos. Vocês não parecem nada bem. Passei por eles como se passasse por móveis. Fui até o quarto que um dia foi meu. Peguei a caixa onde guardava minhas memórias mais preciosas. Fotos dos meus pais, o relógio do meu pai, os brincos de pérola da minha mãe. Quando voltei ao corredor, Júlio tentou se colocar na minha frente. Sofia, a gente precisa conversar. Eu o encarei com a mesma expressão que ele usava quando queria me diminuir, mas ao contrário dele, eu não precisava gritar. O senhor tem algo a dizer, senhor Montenegro? Ele engoliu seco. Eu errei, mas eu posso explicar. Ah, claro! Arqueei a sobrancelha. Posso explicar. A frase favorita dos culpados. Ele tentou se aproximar, eu me afastei. Não precisa se preocupar, acrescentei. Seus problemas vão bater à sua porta amanhã. Literalmente. O que você quer dizer? Perguntou Lúcia aflita. Eu sorri. Os bancos vão passar para conversar sobre alguns pequenos detalhes. Sobre as dívidas, os empréstimos. As garantias, e o apartamento. Todos empalideceram. Boa sorte, e saí. A sensação de respirar ar fresco ao deixar aquele lugar foi indescritível. Era como se uma corrente tivesse sido cortada. E eu não estava mais acorrentada a ninguém. No caminho de volta, recebi uma ligação do Sr. Vargas. Senhorita, nossos informantes dizem que houve uma briga enorme na casa logo depois que a senhora saiu. Objetos quebrados, gritos, caos total. Eu encostei a cabeça no banco do carro e sorri pela primeira vez em muito tempo. Perfeito, Sr. Vargas, respondi. Deixe que eles se destruam sozinhos. Já começou, porque aquilo era só o primeiro movimento, a primeira peça do jogo. E eu estava apenas começando. Os dias seguintes foram um mergulho profundo em um universo complexo, intenso e fascinante. O mundo corporativo da família Herrera. Mesmo exausta, eu me surpreendia com a forma como meu corpo e minha mente respondiam a tudo aquilo, como se, de alguma maneira, sempre tivesse pertencido àquele cenário, e estivesse apenas retomando o que era meu por direito. O prédio central do grupo Herrera, localizado na Avenida Paulista, se tornaria meu segundo lar. Logo no primeiro dia, ao entrar com meu avô e o Sr. Vargas, senti olhares silenciosos tentar me decifrar. Quem era aquela mulher elegante, de postura firme, andando ao lado do presidente do conglomerado? E meu avô fez questão de esclarecer. Apresento a todos minha neta, Sofia Herrera. A partir de hoje, ela me acompanha em absolutamente tudo. A frase ecoou pelos corredores como um anúncio histórico. Assistentes se entreolharam. Diretores ajustaram a postura. Até executivos veteranos tentaram mascarar o impacto da revelação. Eu apenas respirei fundo e caminhei ao lado do meu avô como se tivesse nascido para aquilo. Minha rotina mudava todos os dias, mas mantinha um ritmo implacável. Estudos avançados pela manhã, reuniões à tarde, orientação estratégica à noite. E, surpreendentemente, o que mais me transformava não era o poder. Era a clareza. A clareza de quem eu era. A clareza do que merecia. A clareza do que nunca mais aceitaria em minha vida. Meu avô acompanhava tudo de perto, muitas vezes observando em silêncio, avaliando meu comportamento, minhas decisões, minha evolução. Até que em um final de tarde, enquanto descíamos para a garagem, ele disse: "Você está indo além de qualquer expectativa, Sofia. Estou apenas tentando recuperar o tempo perdido, vovô." "Não, você está se reconstruindo e isso é diferente." Aquela frase ficou martelando na minha mente. No entanto, apesar do crescimento, havia uma sombra pairando sobre meus dias, a situação da família Montenegro.
O senhor Vargas me atualizava sempre no fim da tarde, e as notícias eram saborosas. Senhorita, os bancos congelaram 3 contas da família Montenegro. A auditoria concluiu que a empresa do Júlio falsificou notas fiscais. A mãe dele enviou mensagens desesperadas para um primo distante pedindo dinheiro. Lúcia está sendo investigada por fraude em uma loja virtual. Cada atualização era uma peça que caía, empurrando a família que me destruiu para um buraco do qual jamais sairia. Mas havia algo curioso. Eu não sentia prazer em vê-los ruir, sentia justiça. E justiça era algo que me acalmava. Com o passar das semanas, comecei a assumir pequenas tarefas dentro do grupo, revisar contratos, participar de reuniões estratégicas, delegar atividades a gestores experientes. E foi numa dessas reuniões que algo aconteceu. O diretor financeiro, um homem rígido e acostumado a obedecer apenas ao meu avô, fez uma pergunta técnica, claramente tentando me testar. Senhorita Herrera, como a senhora analisa o impacto do reajuste cambial no nosso portfólio internacional? Ele perguntou com um leve sorriso de arrogância. Meu avô o encarou de forma dura. Ele não tolerava insinuações desrespeitosas. Mas eu ergui a mão antes que ele pudesse intervir. É simples, comecei com naturalidade. O aumento do dólar pressiona nossa margem nas importações, mas ao mesmo tempo valoriza nossa projeção logística. Se focarmos na redistribuição e reforçarmos as filiais do Sul e Sudeste, compensamos a queda com desburocratização operacional. Não precisamos cortar nada. Só reorganizar. Silêncio. O diretor piscou 3 vezes, atônito. E então meu avô, com um sorriso orgulhoso e nada discreto, anunciou. Creio que está claro por que minha neta está aqui. Aquela reunião foi um ponto de virada. A partir dali, ninguém mais me testou. Ninguém mais me subestimou. Ninguém mais duvidou da mulher que eu me tornava. Mas crescer nem sempre é apenas sobre glória. Crescer também é sobre enfrentar sombras internas. E as minhas eram profundas. Quase todas as noites, sozinha no quarto enorme da mansão, eu me pegava encarando o teto, lembrando das cicatrizes invisíveis que Júlio deixou, das palavras de desvalorização, das vezes em que dormi chorando, das vezes em que acreditei que não era suficiente. Eu precisava confrontar isso. Precisava entender por que aceitei tão pouco por tanto tempo. E foi em uma dessas noites de reflexão que o Sr. Vargas bateu na porta, trazendo algo inesperado. A senhorita tem uma visita especial. A essa hora, olhei o relógio. Passava das 11 da noite. Acho que a senhorita vai querer ver. Desci, intrigada. Quando cheguei ao foyer, vi uma mulher que não reconheci de imediato, cabelo preso. Postura ereta, roupa simples, mas olhar firme. Ela parecia lutar contra o choro. Você é... Perguntei. A mulher engoliu seco. Daniela? A enfermeira da clínica onde a senhora fez exames 3 anos atrás. Meu coração gelou. Exames? Repeti. Que exames? Ela abriu a bolsa com mãos trêmulas e tirou um envelope. Um envelope com meu nome. Eu fiquei com isso durante mais de 2 anos. Eu precisava entregar. Mas seu marido, ele ia atrás de mim. Ele tentou me demitir. Depois tentou me comprar. E eu tive medo, muito medo. Senti meu estômago revirar. Pode falar. Minha voz saiu baixa, firme. Ela respirou fundo. A senhora não era infértil. Nunca foi. Seus exames não estavam errados. Eles foram adulterados. Meu mundo balançou. O quê? Ela começou a chorar. A senhora estava saudável, perfeitamente saudável. O problema nunca foi a senhora. Minha visão se turvou. Eu senti o chão escapar. Quem adulterou? O seu ex-marido, Dona Sofia, e a mãe dele. Eles me obrigaram. Eles queriam que a senhora acreditasse que era incapaz, que fosse emocionalmente dependente e eu não fui forte o suficiente para denunciar. Me perdoe. Eu fiquei imóvel, sem ar, sem fala, sem reação. A verdade que eu nunca soube, a verdade que destruiu anos da minha vida. Estava ali, enfim. Eu não era incapaz. Eu não era insuficiente. Eu não era defeituosa. Eu fui enganada, manipulada, traída de forma calculada. Meu peito começou a queimar. Mas não era dor, era fúria. Uma fúria limpa, precisa, afiada. Senhora Herrera, Daniela murmurou soluçando. Me perdoe. Eu a abracei com força. Obrigada, murmurei no ouvido dela. Obrigada pela coragem de vir até aqui. Agora sou eu quem vai cuidar disso. Pode ir em paz.
Ela saiu chorando, aliviada. E eu fiquei parada no centro da sala, imóvel, sentindo meu coração bater como se fosse explodir. Meu avô surgiu atrás de mim, silencioso, como se soubesse. Sofia! Virei para ele com os olhos em chamas. Vovô. Minha voz saiu baixa, mas firme como aço. Agora acabou. Eles não vão só perder tudo. Eles vão responder por cada gota de sofrimento que me causaram. Meu avô assentiu devagar. Então chegou a hora, minha menina. E naquele instante, naquele exato instante, eu deixei de ser a mulher ferida. E me tornei a mulher que lutaria. A revelação de Daniela ficou martelando dentro de mim o resto da noite. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia sequer sentar sem sentir a onda de indignação subir como um fogo incontrolável. A ficha ainda não tinha caído por completo, mas cada minuto que passava tornava a verdade mais sólida, mais cruel, mais inegociável. Eu não era estéril, nunca fui. A monstruosidade não estava no meu corpo, estava neles. E era ali que começaria o acerto. Na manhã seguinte, desci para o café já vestida para a guerra. Blazer preto estruturado, calça social escura, camisa branca impecável e um coque alto que deixava meu rosto totalmente exposto. Eu queria que o mundo visse quem eu era agora. Quando entrei na sala de jantar, meu avô ergueu os olhos e me observou com um silêncio pesado, mas orgulhoso. O Sr. Vargas, ao lado dele, apenas inclinou a cabeça num gesto respeitoso. Eu fiz o que precisava fazer. Disse, sentando-me. Agora precisamos agir. Meu avô apoiou o café sobre o pires. O que você deseja, Sofia? Eu respirei fundo, mantendo o controle. 4 coisas. Um processo criminal contra Júlio e Dona Marlene pela adulteração de exames, fraude emocional e manipulação psicológica. Um processo civil para recuperar cada centavo que eles roubaram dos meus pais. A quebra sigilosa de todos os registros financeiros da empresa Montenegro em Associados. E demorei a completar. Quero olhar nos olhos deles enquanto tudo desmorona. O Sr. Vargas anotava cada palavra como se fossem instruções de Estado. Meu avô sorriu, daquele jeito duro e satisfeito. Muito bem, então vamos começar. A primeira ofensiva foi silenciosa. Um advogado do grupo, especialista em crimes corporativos, veio até a mansão com documentos e orientações. Eu assinei cada folha com a mão firme, sem hesitação, como se tivesse esperado por aquele momento durante anos. E, de certa forma, tinha mesmo. Naquela mesma tarde, a equipe de investigação privada do Grupo Herrera bateu à porta da casa dos Montenegro. E o caos começou. A notícia da auditoria compulsória se espalhou pelo bairro bem antes de eu chegar perto da casa. Quando o carro preto parou em frente ao portão, meu coração bateu forte. Não por medo, mas pela sensação crua de encerramento. A casa que um dia chamei de lar agora parecia pequena, decadente, carregada de sombra. O portão estava entreaberto. A gritaria já vinha de dentro. Desci do carro com passos calculados. Muitos vizinhos estavam nas janelas, observando. Eu não me escondi. Eu não me encolhi. Eu não desviei o olhar de ninguém. Atravessei a calçada com calma, sentindo a brisa quente da tarde bater no meu rosto, enquanto os gritos continuavam. Como assim isso é ilegal? Não mexam nas minhas coisas? Júlio, faça alguma coisa. Mãe, pelo amor de Deus, a empresa vai quebrar. A culpa é toda sua, moleque inútil. Quando entrei, a cena parecia de novela. Documentos espalhados pelo chão, computadores sendo apreendidos. Um oficial conversando com um agente. Um contador sentado no sofá, pálido. E os 3, Júlio, Dona Marlene e Lúcia, correndo de um lado para o outro, desesperados como baratas sem rumo. A porta bateu atrás de mim. E o silêncio caiu. Todos me olharam ao mesmo tempo. Júlio empalideceu, Lúcia se encolheu. E Dona Marlene cerrou os dentes como um animal acuado. Você, ela rosnou. Você fez isso. Eu dei um passo à frente, com a postura mais calma do mundo. Eu não fiz nada além de buscar justiça. O ódio nos olhos dela era quase cômico. Justiça! Você destruiu a nossa vida! Sorri com a ponta dos lábios. Não, Dona Marlene. Respondi com firmeza. Quem destruiu a sua vida foi a senhora e o seu filho. Todos os agentes pararam para nos observar. Era como se eu fosse a protagonista de um tribunal silencioso. Vocês roubaram meu dinheiro. Falei devagar. Vocês me manipularam durante anos. Vocês me convenceram de que eu era incapaz, de que eu era insuficiente, de que eu era defeituosa.
tudo para me manter dependente emocionalmente. Júlio engoliu seco. Sofia, escuta, eu posso explicar. Eu ergui a mão, mandando-o calar. Você teve 5 anos para me explicar. Agora é tarde demais. E então entreguei o envelope branco ao oficial responsável. Aqui estão as provas da adulteração dos meus exames médicos. Apontei para Júlio. Ele e a mãe dele manipularam resultados, ameaçaram uma funcionária e roubaram dinheiro da minha conta pessoal durante anos. O oficial franziu o senho. É extremamente grave, senhora Herrera. Dona Marlene quase desmaiou. Lúcia começou a chorar. Júlio ficou pálido como papel. A partir deste momento, continuei, tudo o que vocês construíram com o meu dinheiro será investigado e revertido. Eu comecei a andar para fora com passos lentos, porém firmes. E mais uma coisa, acrescentei virando o rosto para eles. Eu não sou a vítima frágil que vocês tinham aqui. Aquela mulher morreu no dia em que vocês me jogaram nua no corredor. Vi Dona Marlene estremecer. Vocês vão pagar por tudo. Mas não pelas minhas lágrimas. Pagarão porque é o certo. Com isso, dei as costas e saí. Nenhum deles teve coragem de me seguir. De volta à mansão, encontrei meu avô me esperando no escritório. Terminou? Ele perguntou sem emoção. Ainda não, mas hoje eu dei o primeiro passo. E como se sente? Eu me sentei, respirando fundo. Pela primeira vez desde que tudo começou, senti leveza. Forte. Respondi. Estranhamente forte. Meu avô sorriu. Então amanhã você estará pronta para a segunda parte. Segunda parte? Franzi a testa. A coletiva de imprensa? Meu coração disparou. Coletiva? Eu não pedi. Não pediu. Ele me interrompeu com suavidade. Mas precisa. Por quê? Ele se levantou caminhando até a janela. Porque quando uma mulher renasce, ela precisa deixar claro ao mundo quem ela é agora. E não existe nada que incomode mais um covarde do que ver a sua vítima brilhando. Meus olhos arderam. Não de tristeza, de força. Vovô, o senhor acha que eu consigo? Ele se virou para mim com um olhar firme e carinhoso. Você não apenas consegue, você nasceu para isso. E foi naquele exato instante que entendi. A minha história já não era sobre vingança. Era sobre renascimento, e o mundo inteiro estava prestes a ver. A noite anterior à coletiva de imprensa foi estranhamente silenciosa. Não era o silêncio pesado do medo. Era o silêncio que antecede algo grande, algo que muda destinos. No início da manhã, acordei com uma calma quase sobrenatural. O sol entrava pelas janelas da mansão como um sinal, dourando tudo à minha volta. Por um instante, lembrei da Sofia que chegou ali meses atrás. Destruída, tremendo, sem forças. Agora eu era outra. Desci as escadas devagar, usando um macacão de alfaiataria azul marinho. Elegante e simples. O cabelo preso num rabo de cavalo impecável e apenas um brinco pequeno de pérola, nada chamativo, nada exagerado. O brilho não estava na roupa, estava em mim. Meu avô me esperava no hall, sentado na velha poltrona de couro. Ao me ver, sorriu com um orgulho que iluminou o rosto já marcado pelo tempo. Hoje o Brasil vai conhecer a verdadeira Sofia Herrera, disse ele segurando minha mão com firmeza. O senhor Vargas se adiantou. O carro está pronto, senhorita. Toda a imprensa já está posicionada na sede do grupo. Assenti. Respirei fundo e segui para o meu destino. Quando o carro parou em frente ao prédio espelhado do Grupo Herrera, uma multidão já se aglomerava atrás das grades de segurança. Repórteres levantavam microfones, flashes explodiam a cada segundo. Era um mar de vozes, câmeras e expectativas. Mas eu estava tranquila, serena, firme. A porta se abriu. Desci com passos calculados, sentindo dezenas de olhos me analisando como se eu fosse uma aparição. E talvez eu fosse mesmo. O auditório interno estava lotado. Jornalistas, empresários, representantes de associações de mulheres, todos esperando para ouvir a minha versão da história que já havia dominado as redes e manchetes por dias. Sentei-me à mesa ao lado dos advogados do grupo, com meu avô alguns passos atrás. Não como empresário, mas como apoio. O coordenador da imprensa anunciou. Com vocês, a senhora Sofia Herrera, futura presidente do Grupo Herrera. O burburinho foi imediato. Eu toquei o microfone, respirei fundo e comecei. Obrigada por estarem aqui. Hoje eu não venho como herdeira, executiva ou empresária. Eu venho como mulher. Uma mulher que amou demais, acreditou demais e pagou caro demais por isso. O silêncio foi absoluto.
Fui vítima de manipulação emocional, financeira e psicológica. Fui isolada, humilhada, enganada. Minha autoestima foi destruída por pessoas que eu chamava de família. E por anos, eu achei que a culpa era minha. Achei que eu não era suficiente, que eu não era capaz, que era defeituosa. A emoção tomou minha voz, mas eu mantive a postura. Mas hoje eu estou aqui para dizer a todas as mulheres que se sentem assim: não acreditem na voz que tenta diminuir vocês. Não aceitem o amor que pede que vocês encolham para caber. Você não precisa caber no mundo de ninguém. Você nasceu para construir o seu. Pausas. Respirações presas. Olhares marejados. Continuei. E quanto aos crimes cometidos contra mim, informo que todos os envolvidos já estão sendo processados. O que me tiraram será devolvido. O que destruíram será reconstruído e o mal que tentaram me fazer, eu transformei em força. Meus olhos encontraram os do meu avô. Eu renasci e renasci mais forte. A última frase ecoou pelo auditório como uma sentença. E então, finalizei. Meu nome é Sofia Herrera. E hoje eu encerro oficialmente o último capítulo da mulher que fui e inauguro o primeiro capítulo da mulher que sou. O auditório explodiu em aplausos. Algumas pessoas ficaram de pé, outras choraram. Homens e mulheres se emocionaram, e naquele momento percebi. Eu não era apenas uma herdeira, eu era um símbolo. Uma prova viva de que a dor não precisa ser destino. Pode ser pontapé inicial. No caminho de volta para a mansão, sentei no banco traseiro do carro, observando a cidade passar pela janela. Meu coração estava leve, mas cheio. Pela primeira vez, senti que não carregava mais nada do passado, apenas a sabedoria dele. Meu celular vibrou. Era uma mensagem curta. Obrigado. Miguel Sorry. Às vezes, o destino não traz apenas dor. Às vezes, ele traz cura. Ao chegar em casa, vi meu avô sentado no jardim, debaixo da sombra de uma mangueira antiga. Ele ergueu os olhos e me chamou com um gesto simples. Sentei-me ao seu lado. Você fez bonito, minha menina, disse ele orgulhoso. Hoje seu pai e sua mãe sorriram lá de cima. Meus olhos arderam. Eu espero ter honrado eles. Honrou. E mais do que isso, você honrou a si mesma. Não há vitória maior do que essa. Apoiei minha cabeça em seu ombro. A brisa da tarde balançava as folhas. As flores do jardim exalavam perfume. E a paz que eu sempre busquei finalmente morava ali, dentro de mim. Meu avô apertou minha mão. Agora, siga vivendo, Sofia. Não apenas vencendo. Vivendo em plenitude. Em amor e em liberdade. Eu sorri. Sim. Era isso que eu faria. O pior já tinha passado. Agora era só o começo. Obrigada por acompanhar minha história até aqui. Se você também passou por algo parecido, ou se alguma parte desta história mexeu com você, compartilhe nos comentários. Sua voz importa. Sua dor importa. E por favor, curta este vídeo e comente o número 10 aqui embaixo. Isso me ajuda a saber que você ficou até o fim e que não estou sozinha nessa caminhada. Seja gentil com você mesma. Um passo de cada vez a gente se reencontra por aqui.